Fala galera, bom demais? Então vou estar passando uma visão para vocês aqui. É inevitável que o Bitcoin se tornará a moeda de troca em daqui a alguns tempos. Seja 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas ele vai se tornar, por motivo de ele ser a moeda mais escassa que existe no mundo hoje em dia. Ouro você pode criar, basta minerar, mas é lógico, é muito mais difícil, né? Não é à toa que, no meu ponto de vista, o ouro entra como a segunda opção de moeda firme. Primeiro vem o Bitcoin, depois o ouro, e as moedas fiduciárias não valem nada, não valem nada. Isso você só vai entender, isso que eu estou falando para você, só vai entender a partir do momento que você começar a estudar sobre. Quando você estudar sobre, você vai entender, mas já estou alertando você antecipadamente. Lembre-se, quanto mais antecipado você tiver daquilo que vai acontecer, mais financeiramente, ou seja, você vai estar mais à frente de muitas outras pessoas. Então, se eu estou passando essa visão, você está achando de doido? Não. Pesquisa, estuda, e você vai entender o que eu estou dizendo. Bitcoin só existe 21 milhões de moedas. Vamos usar um exemplo de que umas 8 milhões é muito. Vou usar um exemplo pouco. Vamos usar o exemplo de que 4 milhões de moedas Bitcoin já foram, elas existem, mas como as pessoas perderam as suas chaves, que dá a possibilidade da pessoa movimentar esse Bitcoin, elas perderam essa chave. Então, automaticamente, já não tem mais 21 milhões de moedas existentes. Na verdade, elas existem, né? Mas não tem como usar elas porque elas foram perdidas. Ou seja, a chave mestre foi perdida. Então, elas não têm como ser movimentadas. Mas ao restante, sim. O restante, sim. E por que eu te falo com você que o Bitcoin vai ser a moeda de troca? Já está sendo, mas vai ser mais ainda, assim como você vê essas moedas fiduciárias. Eita! Essas moedas fiduciárias e o ouro também, como são movimentadas. Porque simplesmente ela é escassa. Bitcoin é escasso. Bitcoin existe 21 milhões de moedas. Mas um Bitcoin vale 100 mil dólares. Como que eu vou movimentar isso? Bitcoin também tem 8 casas decimal depois do 1. Ou seja, 1,0000. 8 casas depois da vírgula. Então, que se chamam satoshis, né? Então você consegue movimentar um satoshi. Lógico que hoje em dia ele vale menos que um centavo. Um satoshi vale menos que um centavo, por enquanto. Então você tem como movimentar assim como se movimenta real, entendeu? Dólar, tem como você movimentar ele, entendeu? Então, por causa dessas 8 casas decimais também vai ser fácil a transferência de uma pessoa para outra. Assim, quando ele estabilizar mais ainda, como ele já está estabilizando. Não é à toa que ele nem tem muita valorização em comparação a antigamente. Então, é inevitável que o Bitcoin em si vai se tornar a moeda principal do mundo. Lembrando que é do mundo. Então, todos têm poder de comprar e vender Bitcoin. Porque ele é descentralizado. Nenhum governo, nenhuma entidade tem poder de parar o Bitcoin. Até porque ele é descentralizado. Então eu consigo movimentar para você, passar a moeda para você, assim como você passa o seu real, o seu dólar para outra pessoa. Governos não têm, os bancos que a gente usa não é intermediário de Bitcoin. Tem como a gente comprar Bitcoin P2P e vender Bitcoin P2P, fazer trocação normal, sem que haja um terceiro para movimentar essa transação, entendeu? Então é inevitável, isso é um pouquinho só que eu tô falando para vocês, se você entender, é inevitável que o Bitcoin vai ser a moeda de troca. Por motivo simples de que o governo não vai ter poder nenhum em cima deles. Entendeu? Pessoa para pessoa. Eu vou comprar coisa você passar com Bitcoin, com Satoshi, né? Porque o Bitcoin vai ser uma unidade, então vai ser muito mais de 100 mil dólares, né? Mas o Satoshi em si. Então, o Bitcoin preserva o poder de compra. O Bitcoin preserva o poder de compra. Moedas fiduciárias não protegem o poder de compra. Elas sempre desvalorizam. Em comparação ao Bitcoin, elas sempre desvalorizam. Principalmente, né, um dos nossos aí, real. Vale nada. Vale nada. Então, a visão que eu tô passando para vocês aí é esse sentido. Talvez eu faça um vídeo mais falando sobre, mas é só você parar e estudar um pouquinho sobre Bitcoin. Sobre como isso vai funcionar. Como isso vai se dar no mundo. Não é à toa que eu passando mais uma visão. O governo em si já está comprando, né? Os governos já estão comprando, empresas que já entenderam o que é Bitcoin.
tá tuchando dinheiro no Bitcoin, comprando o máximo possível, porque a longo prazo, né, as 4, 5, 10 anos, elas vão estar muito ricas. E aqueles que têm também vão estar. Mas o intuito do Bitcoin em si o intuito do Bitcoin é facilitar, guardar o poder de compra e movimentação entre pessoas, sem intermediário. Até tem o Michael Saylor, que possivelmente esse cara deve estar fazendo um banco de Bitcoin. Ou seja, ele está comprando Bitcoin toda semana praticamente. Ele já tem mais de meio milhão de Bitcoin, ou seja, 500 mil Bitcoin que ele já tem, a empresa dele já tem. Então, possivelmente, esse cara está criando um banco que depois, mais à frente, ele que vai ser o banco que vai distribuir satoshis para as pessoas. Lógico, um valor que cada um deve pagar. Ou seja, quanto mais antes você comprar, mais barato você paga. Quanto mais tarde, mais caro você paga. Então isso é o preço também da ignorância. Quando você ignora algo que está na sua frente, mas você deixa só para adquirir aquilo quando já está todo mundo sabendo. Então estou te dando essa ideia para você pegar essa visão e colocar em prática. E vou usar a frase como tem um cara que eu vejo os vídeos dele, ele fala: compre Bitcoin ou se arrependa amargamente. Porque quando isso acontecer, isso vai acontecer, lógico, né? Deus tem que dar permissão. Mas Deus permitindo, indo do jeito que está indo, vai acontecer, é inevitável. E isso você vai arrepender de não ter escutado as pessoas avisando você antes. Tá entendendo? Então pega essa visão, Deus abençoe, até o próximo vídeo, valeu!